Vamos ver neste vídeo a implementação da interface Qt para o cliente do software WhatsPro. O cliente Qt do WhatsPro tem três janelas. A primeira é uma janela de login, sempre que o usuário quiser se conectar ao servidor, ele vai dar IP, usuário e senha. A segunda também é a janela de diálogo, serve para criar uma nova conversa. A terceira janela é a janela principal. Tem duas tabelas, uma tabela para apresentar as conversas, essa tabela tem duas colunas, e do lado direito tem a tabela para exibir as mensagens. Ela tem três colunas, a gente tem também um menu para conexão, com as opções de novo usuário, usuário existente, desconectar e sair, um menu para criar uma nova conversa, remover conversa, e um menu para apagar as mensagens. Aqui embaixo temos uma line edit para a pessoa digitar novas mensagens. Como em todo que é meio window, aqui embaixo a gente vai ter a barra de status. O cliente Qt, tal como o cliente versão console, inclui a classe WhatsApp Client no projeto, que contém todas as funcionalidades básicas do cliente. O que a gente precisa é criar uma nova classe especializada na interface Qt, que vai herdar desta classe. A classe WhatsApp Client Qt herda da classe base WhatsApp Client. Como ela também precisa herdar da QMail Window para que as propriedades Qt sejam herdadas, então nós temos um caso aqui de herança mútua. O que é que tem nessa classe? Nós temos as funções virtuais puras que precisam ser implementadas na interface. Virt exibir erro e virt exibir interface. Estas funções vão precisar emitir sinais. Esses são os sinais respectivos que são emitidos. Depois nós temos os slots que foram criados automaticamente para reagir às ações do menu. Por exemplo, se a pessoa escolher a ação remover conversa no menu conversa, isto vai acarretar a chamada desse slot. O slot que vai reagir ao fato de você clicar com o botão da direita na tabela de conversas ou der um clique simples e quando você der Enter na line edit de escrever mensagem. Depois os slots que reagem a ações das outras janelas. Quando você der OK na janela de login, vai chamar esse slot aqui, e quando você der OK na janela de criar nova conversa, vai ser chamado esse slot. E aqui os slots que vão ser chamados cada vez que a função virtual emitir o sinal. O slot de exibir erro é quem vai implementar na prática a função virtual de imprimir erro, e o slot de exibir interface, que é quem vai implementar as ações necessárias para reexibir a interface. Os dados privados da classe, um ponteiro para uma janela do tipo login e outra do tipo nova conversa, o QLabel que eu vou inserir na barra de extratos e três QPixMap que eu vou utilizar para armazenar o tick cinza, o 2 tick cinza e a setinha que indica que a mensagem é de minha autoria. São os três status que aparecem na tabela de mensagem da interface. Na implementação da classe WhatsApp Client Qt, o construtor da classe inicialmente inicializa todos os dados membros da classe com valores apropriados. Em seguida, o que é feito é fixar as características geométricas e de navegação das duas tabelas. A tabela da esquerda, da interface, que contém as conversas, e a tabela da direita, que contém as mensagens. Insiro o label na barra de status. Em seguida, a gente faz a conexão dos sinais e dos slots. Os sinais que são da própria classe WhatsApp Client Qt são o sign exibir e o sign exibir interface. Esses sinais são aqueles que são enviados pelas funções virtuais sempre que elas são chamadas. Os sinais exibir erros e exibir interface são conectados aos slots correspondentes. Depois nós temos sinais que vêm das janelas de diálogo. A janela de conexão tem o sinal conectar, que quando ela é emitido, quando o usuário digita OK nessa caixa de diálogo, isso está conectado ao slot na interface principal que faz a conexão. Da mesma forma, quando você dá OK para criar uma nova conversa, esta classe emite um sinal que está conectado a um slot. Em seguida, eu vou ler os arquivos com as imagens que são necessários para a execução do programa. O problema é que, de acordo com as diferentes versões do Qt, o programa executável procura esses arquivos em pastas diferentes. Então, eu vou testar várias possibilidades de pastas até achar em qual delas se encontram essas imagens. Começo com essa pasta, diretório, sendo a própria pasta local onde está sendo executado o programa. Testo se existe um desses arquivos com imagens, que é o ícone da aplicação.
Se não existir, tento em outra pasta, a pasta 1 nível acima, a pasta 2 níveis acima, a pasta 3 níveis acima e a pasta 1 nível acima e descendo um nível para uma pasta chamada WhatsProg. Se não existir nenhuma dessas pastas, então vou fazer esse booleano. Existe pastas com imagem que originalmente é true, passar a ser falso. Depois eu entro no try. Se esse booleano for falso, gero exceção que vai cair nesse catch aqui. Depois eu vou ler todos os arquivos dentro da pasta que for detectada. É o ícone e as imagens que correspondem ao símbolo de entregue, a imagem que corresponde à mensagem enviada, que é um ticket cinza, e a imagem que corresponde a outro status, que é uma seta. Se qualquer um desses arquivos não for carregado, eu gero uma mensagem de erro, indicando que não foi possível ler os arquivos. Após feito tudo isso, eu chamo a função que reexibe completamente a interface. A função virtual que exibe uma mensagem de erro recebe como parâmetro um string e a única coisa que ela faz é emitir um sinal passando como parâmetro essa string. Por que nessa função aqui eu já não faço diretamente a exibição da mensagem de erro? Porque essa função virtual ela pode ser chamada pela thread. E a gente sabe que em Qt as alterações na interface só podem ser feitas na thread principal. Então, se essa função aqui for chamada na thread, ela vai emitir um sinal. Esse sinal vai gerar a execução de um slot na thread principal e com isso a gente pode exibir aquilo que deve ser exibido na interface. A mesma coisa, a função que vai reexibir a interface. Depois eu tenho os slots que reagem a ações executadas pelo usuário nos menus. Se ele pedir para se conectar com um novo usuário, se pedir para se conectar com um usuário existente, abre a janela de diálogo para conexão. Se pedir para desconectar, chama a função da classe base desconectar. Se pedir para sair, chama desconectar e depois o quit do Qt. Se pedir para criar uma nova conversa, exibe a janela de diálogo nova conversa. Se pedir para remover uma conversa, chama a função da classe base que remove a conversa atual. Lembrar que todas as funções da classe base, incluindo remover conversa, caso o parâmetro seja inválido, elas já chamam a função virtual para exibir uma mensagem de erro. Então, eu não preciso aqui desta função da interface fazer o teste quanto ao parâmetro conv atual, porque caso ele seja inválido, tem algum problema, isso já vai ser detectado na função base remover conversa, que vai chamar virt exibir erro, que vai gerar um sinal, que vai chamar o slot, que vai exibir uma caixa de diálogo com o erro correspondente. Na função que reage à ação apagar do menu, chama a função da classe base, que apaga as mensagens da conversa que esteja selecionada no momento. Se clicar com o botão da direita no menu de conversas faz o mesmo efeito que clicar com o botão da esquerda, que é selecionar a conversa. Então, vendo onde foi clicado, recupera o QLabel correspondente, vê o texto dele, que é o nome da conversa. Aí a gente chama a função selecionar a conversa da classe base, passando como parâmetro o texto que foi extraído do QLabel. Se pressionar Enter, depois de ter digitado alguma coisa no LineEdit, extrai o conteúdo do LineEdit, limpa o conteúdo da LineEdit para que quando você vá digitar uma próxima mensagem não tenha o texto anterior e chama a função da classe base enviar mensagem, passando como parâmetro o texto digitado. A função slot conectar é um slot que vai reagir a um sinal quando você clicar OK na janela de conectar. Ela recebe como parâmetro IP, login, senha e um booleano para indicar se é um novo usuário ou não e chama a função conectar da classe base. Esta função, se houver algum erro, por exemplo, algum desses parâmetros for inválido, ela vai exibir uma janela de erro chamando a função virtual de exibição de erros. Se não, ela vai dar certo e vai estar conectada, então o teste isConnect é true, então vai exibir uma mensagem de informação indicando que o usuário tal está conectado. O slot nova conversa reage a você clicar OK na janela de criar uma nova conversa que é passada como parâmetro. Simplesmente chama a função da classe base inserir conversa, que já exibe uma janela com mensagem de erro caso haja algum problema. A função slot exibir interface, esta é a função principal da interface, redesenha toda a interface no seu estado atual. A primeira coisa que é feita nesse slot é redesenhar a tabela da esquerda, que é a tabela de conversas.
O modo de redesenhar vai depender se o usuário está conectado ou se está desconectado. Estando conectado, primeiro ele vai habilitar o menu conversa. Se está conectado, você pode escolher uma nova conversa, criar uma nova conversa, etc. E depois vai fixar a janela de conversas para ele exibir o conteúdo atual. O número de linhas dessa tabela tem de ser igual ao número de conversas que estão armazenados no cliente. Se o número de linhas for menor do que o número de conversas atual, eu vou acrescentar os keylabels nas colunas adicionais. Depois vou fixar o conteúdo de todas as linhas da tabela. Eu começo apontando para a primeira conversa e vou fazer esse índice e varrer todas as linhas da tabela de conversas. Para cada linha, eu vejo se o iterador correspondente é a conversa atual. Se for, eu fixo essa fonte aqui para ser em negrito. Caso contrário, eu fixo a fonte para ser normal. Se for a conversa atual, eu quero que os labels correspondentes apareçam no modo selecionado, apareçam azul. Então eu fixo essas duas propriedades aqui para ele ficar selecionado e para selecionar a linha inteira. Depois vou atualizar as duas colunas, J variando de 0 a 2, eu recupero o label correspondente, fixo a fonte para ser negrito ou não. Se for J igual a 0, eu vou exibir o número de mensagens da conversa, é o número da conversa para o qual o IT aponta. Caso contrário, eu vou exibir o nome do correspondente para o qual o IT aponta e faço em T++. Então, ao percorrer todas as linhas da tabela, eu percorro todas as conversas. Depois eu atualizo a tabela de conversas. Isso porque quando você mexe no conteúdo de um keylabel de uma tabela, aquela tabela não é reexibida. Então você faz isso aqui para, digamos assim, forçar uma reexibição completa da tabela. Caso contrário, o cliente está desconectado. Então eu desabilito o menu de conversas e faço a janela de conversas ficar vazia. Em seguida, eu vou redesenhar toda a tabela da direita, que é a tabela de mensagens. Parecido com o que foi feito no redesenho da tabela de conversas, o redesenho da tabela de mensagens vai variar de acordo com o estado do cliente. Se o cliente estiver conectado e alguma conversa estiver selecionada, eu vou habilitar o menu Mensagens. Por exemplo, o usuário poderá apagar todas as mensagens da conversa. Vou habilitar a Line Edit, a janela de digitação de mensagens, para o usuário poder digitar uma nova mensagem. Vou alterar o título da janela de mensagem para refletir o correspondente da conversa atual. Então vai aparecer em cima dessa tabela, conversa tal, que é o nome da conversa que está atualmente selecionada e cujas mensagens estão sendo exibidas. Então vou fazer a mesma coisa, de se for necessário aumentar a tabela e criar os keylabels correspondentes, e depois percorrer todas as linhas da tabela. For i de 0 a new row count, recupero o label da célula da esquerda e neste label eu vou imprimir a ID da mensagem correspondente, a mensagem índice I da conversa para a qual IT aponta. E dessa mensagem eu vou querer imprimir a ID. A cor de fundo, se o remetente for meu usuário, então a mensagem é minha, então o background é verde. Caso contrário, o background, a cor de fundo, é branco. A coluna central da tabela. Eu tenho de exibir aqui o texto da mensagem. O texto da mensagem índice I da conversa para a qual IT aponta. E a mesma coisa, o background vai ser verde ou branco e o alinhamento vai ser à direita ou à esquerda, de acordo com se é uma mensagem de minha autoria ou uma mensagem do correspondente. E a célula direita da mensagem que vai exibir o status da mensagem. Se a mensagem é minha, ou eu vou exibir o Pixmap Pix enviada ou Pixmap Pix entregue. Em caso de erro, exibo um ponto de interrogação. Caso contrário, então é mensagem do correspondente. Então a imagem vai ser sempre uma setinha. Caso contrário, o cliente não está conectado ou não tem nenhuma conversa selecionada, desabilito o menu Mensagens, desabilito o Line Edit para digitação de mensagens, o título da janela de mensagens vai ser nenhuma conversa selecionada e a tabela da janela de mensagens deve ficar vazia. O próximo passo é atualizar a mensagem na barra
no status e as opções do menu conectar. Se o cliente estiver conectado, eu vou botar lá no Keylabel a mensagem conectado e o nome do usuário. Vou habilitar a opção desconectar. Se está conectado, eu posso desconectar. Mas, em compensação, vou desabilitar as ações novo e usuário existente, porque se você está conectado, você não pode se conectar novamente. Você teria que se desconectar antes. Caso contrário, eu imprimo a mensagem não conectado e faço o contrário. Desabilito a ação desconectar e habilito as ações novo e usuário existente. Finalmente, a outra função que falta é o slot para exibir uma mensagem de erro. Recebe como parâmetro a string com a mensagem e abre um KeyMessageBox crítico com esta mensagem. O programa principal do cliente Qt do WhatsApp, como quase todo programa Qt, é muito pequeno. Eu vou criar uma variável W dessa classe que eu acabei de escrever, WhatsApp Client Qt, vou dar um show nela e chamo exec.